Você esperou toda a sua infância para chegar aquele dia em que você finalmente vai pegar o carro para ir para onde você quer, fazer o que você precisa fazer. Mas para dirigir um carro, você precisa ter antes um período de instrução, precisa saber sobre algumas coisas que você considera teórico, muitas outras que você acha que nunca vai usar, para só depois poder treinar e ainda assim ter um momento de você errar bastante, de você se ver em caminhos que você tem que recorrer à sua criatividade. Dirigir é um negócio complexo, não é verdade? Eu acho que muitas coisas nas nossas vidas também têm graus de complexidade variadas. Mas a dirigir é bom, mas o momento em que você está dirigindo, você aprende que tudo aquilo que você aprendeu, todo o treino que você fez, se junta a um monte de experiências e de perspectivas, pontos que você tem que ter atenção. E aquele ato de você conduzir o carro não é e não se transforma num ato de simplesmente você ir para algum lugar, mas pouco a pouco você aprende de forma automática a estar ligado em várias coisas ao mesmo tempo, para que apenas assim você seja um bom condutor, apenas assim você possa chegar ao local definido e também chegar de modo a não prejudicar outras pessoas. O nosso caminhar com Jesus também pode ser visto nessa perspectiva. Nós nos reunimos para aprender, nós contemplamos a centralidade de Jesus nas nossas vidas, sobre a vida da igreja, mas também nós temos um período em que nós somos colocados à prova, somos colocados ao lado um do outro, para exercitarmos aquilo que nós aprendemos ao longo da vida, e também somos colocados nesse caminho da maturidade, tendo que ter o nosso coração e a nossa mente focado em muitas coisas que podem acontecer de forma simultânea. E quanto mais você vai vivendo essa vida cristã, mais essa perspectiva múltipla de fazer várias coisas ao mesmo tempo passa a ser automático. E aí sim, você aprende aos trancos e aos barrancos a ser cada vez mais moldado à imagem e semelhança de Jesus Cristo e ser um discípulo dele. Hoje, finalmente, chegamos à mensagem final da nossa série Nada Além de Cristo. Durante todo esse período da Quaresma, nós nos debruçamos sobre a carta de Paulo aos Colossenses e vimos que Cristo, ele está numa posição de supremacia. Cristo determina todos os passos da nossa vida. Cristo determina todo o nosso ser. Agora, no final dessa carta, o apóstolo Paulo nos ensina a como juntarmos todas essas informações e a como conduzirmos o veículo da nossa vida rumo ao destino certo, tendo Cristo como nosso referencial, mas com o coração e a mente ligados em várias coisas que nós devemos fazer juntos e ao mesmo tempo. Você está preparado para isso? Agora é a aula prática de algumas dicas que nós, os discípulos em missão, devemos estar atentos dentro do mundo que vivemos. Para isso, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 18. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional. Ao chegar em casa, leia de novo esse texto, porque esse texto é muito rico e com certeza vai falar e vai continuar a falar muito ao seu coração. Colossenses 4, a partir do versículo 2 ao versículo 18, diz o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhe
tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Nesse momento, pedimos que o Senhor venha a falar conosco, a despertar o nosso coração, de maneira que possamos viver como discípulos em missão no mundo, para a glória do Senhor. É assim que nós oramos e fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus tem um propósito para cada um de nós, e esse propósito está relacionado com o como nós vivemos a palavra de Deus. Como nós exercitamos esse discipulado para qual todos nós fomos chamados a fazer parte. E como que nós podemos fazer isso de forma bem prática, de forma que possamos colocar em execução a partir de agora, desde o momento em que nós saímos em missão para o mundo desse culto. Antes de nós entrarmos nessas dicas, Paulo nos abre o entendimento de que a nossa vida, ela é uma vida multifocal, complexa, que demanda de estarmos atentos a várias coisas ao nosso redor. E ele nos traz o entendimento que em todas as coisas, Deus ele está presente. A presença de Jesus Cristo pode ser manifesta por meio da sua graça operando em nós. E o Espírito Santo deseja que nós possamos ser instrumentos do amor de Deus, do cuidado de Deus, em muitas perspectivas. Paulo assinala 3 para nós termos atenção. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus. Mas a vida cristã não consiste apenas em nós nos relacionarmos com Deus. Tem pessoas que imaginam que o cristianismo consiste apenas e tão somente em ler a Bíblia e fazer oração. Eu concordo que isso é algo muito relevante dentro da nossa caminhada com Cristo. Mas isso não é tudo. É a base, é o fundamento. Mas não é apenas isso. Porque nós estamos vivendo dentro de um contexto, nós estamos cercados de pessoas que também são alvo da graça e do cuidado de Deus, da mesma forma que Deus me ama e que graciosamente se faz presente na minha rotina. Nesse sentido, a forma que nós temos de nos relacionarmos com Deus deve moldar também a forma de nós nos relacionarmos com outras pessoas. E que pessoas são essas? Paulo divide em 2 grupos, aqueles que são incrédulos e aqueles que são nossos irmãos na fé, os nossos irmãos crentes. Então, dividindo as coisas dessa maneira, nós temos um quadro muito mais geral, muito mais completo. Nós temos uma visão muito mais clara daquilo que Deus requer de nós como discípulos em missão no mundo. Jesus nos salvou, mas Ele nos mantém aqui para que nós possamos viver nessa perspectiva e que possamos ser bênção tanto para incrédulos quanto para os nossos irmãos, glorificando em todos os momentos a esse Deus que se faz presente. E como que Paulo ele organiza as ideias? Em primeiro lugar, Paulo nos diz que o discípulo em missão no mundo ora e se mantém dependente a Deus. É o nosso relacionamento com o Senhor expresso na oração. Veja o que o apóstolo diz no versículo 2 a 4.
Dediquem-se ao quê? À oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. A nossa oração deve ser o meio de comunicação a Deus para expressarmos ao Senhor muitas coisas. Dentre elas, a nossa gratidão. A oração é o meio por meio da qual Deus quer nos deixar alertas às situações que podem ocorrer. Lembra que Jesus, já nos momentos finais da sua vida, leva os discípulos para orar junto consigo, e mais perto, lá no jardim do Getsêmani, Jesus leva 3 discípulos com ele. Jesus está orando, mas os 3 discípulos não. Eles estão dormindo. Eles não estão orando. Porque se eles estivessem orando, nesse momento eles estariam vigilantes. Veja que a oração não é apenas você simplesmente trocar papo com Deus, mas é você ter uma comunhão muito mais profunda com esse Senhor, porque a oração não é monólogo. Muitas vezes nós achamos que nós oramos e que nós estamos falando sozinho com Deus, mas na medida em que nós falamos com Deus, Deus também fala ao nosso coração, fortalece a nossa vida, nos traz a memória das coisas que realmente valem a pena nós pensarmos, nos torna vigilantes, alertas, agradecidos. E ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Nós oramos por tantas coisas, não é verdade? Mas vamos ser sinceros, nós oramos mais por nós mesmos do que por outras pessoas. E todo o Novo Testamento, na verdade, vai no sentido de nós orarmos um pouquinho menos por nós e um pouquinho mais por outras pessoas. Quando você ora só por você, é bem capaz que a sua oração seja aquele negócio rápido, ou seja aquele negócio superficial. Ou, mais perigoso, a oração seja um exercício narcisista e egoísta. Porque você só olha para você, só olha para as suas necessidades. Mas o que Paulo está ensinando aqui é o seguinte: olha, não faz mal você orar por você mesmo, mas aprenda a olhar para a necessidade do outro. Paulo aqui está pedindo oração por ele. Ore por nós, para que Deus possa abrir as portas, para que essa mensagem que eu estou pregando possa chegar a muito mais pessoas. E meu irmão, minha irmã, olha, a verdade que está aqui é o seguinte: quando nós nos propomos a orar pelo outro, Deus, além de cuidar da necessidade do outro, também cuida da nossa. Nós exercitamos o amor por meio da oração. Quantas vezes nós oramos pelas pessoas que não são os nossos familiares? Quantas vezes nós oramos pelas pessoas que, como o texto diz, estão presas e não podem pregar o evangelho por situações diversas? Quantas vezes nós oramos para que a palavra de Deus possa se espalhar pelo mundo de uma forma mais livre e solta? Versículo 4, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. A oração é um exercício de priorização de demandas. Quando você tem uma empresa, qualquer coisa que você faz, você tem 1 milhão de coisas para se preocupar, mas dentre essas 1 milhão de coisas, você estabelece o quê? Uma prioridade daquilo que é urgentíssimo, daquilo que é urgente, daquilo que não é tão urgente e daquilo que pode esperar. Agora, vamos pensar na perspectiva de que nós somos discípulos de Jesus Cristo em missão no mundo. Na perspectiva de que Cristo é o centro da nossa vida, o que realmente é urgente para nós orarmos diante de Deus? Será que são apenas coisas relacionadas ao meu conforto e ao meu sucesso? Ou são coisas relacionadas ao próprio reino de Deus e a como o evangelho deve se espalhar pelo mundo? O discípulo, ele olha para Jesus e ele exercita o seu caminhar com Jesus por meio da dependência com Deus, por meio da oração. E até a forma que você ora mostra o tipo de discípulo que você é. Pode ser que você esteja orando muito mais pelos seus interesses, e eu acho até natural que isso aconteça, porque é o nosso calo às vezes que está doendo. Mas o Espírito Santo, ele quer nos direcionar a não olharmos apenas para nós mesmos, mas cada vez mais para a necessidade do outro. Eu acho tão legal quando os nossos grupos de conexão se reúnem e a gente tem aquelas listas de oração. E tem grupos que colocam a lista de uma forma tão organizada que facilita o trabalho do pastor. E eu estou em todos os grupos. E sempre que eu recebo aquela mensagem,
aquela mensagem me obriga a parar e orar por aquilo lá. É verdade. É melhor nem pegar no celular, porque se eu pegar e ver, eu tenho que parar e pelo menos ler e fazer aquela oração pelo menos rápida. Senhor, isso daqui abençoa, isso daqui abençoa desse jeito. Você vai orando. E essa oração é tão legal e tão boa, porque quando você ora em favor do outro, você sente realmente que você é um discípulo não acomodado no conforto das suas circunstâncias particulares, mas um discípulo em missão no mundo, em contato com a demanda de outras pessoas, sendo instrumento de bênção, não para você mesmo, mas para o outro. Por isso, ao participar dos grupos de conexão, pode colocar bastante pedir oração, que tem alguém orando por você. Alguém não, muitas pessoas estão orando por você. Nós somos chamados a isso. Meus irmãos, a minha oração é que você descubra o prazer de depender de Deus em oração e você ser instrumento diante de Deus para que não apenas você, mas o outro possa também ser abençoado. E o outro está no foco do discípulo de Jesus Cristo. Se você for olhar para quem está do seu lado, se você olhar para as circunstâncias do seu cotidiano, sempre vai ter mais alguém, sempre vai existir um outro para qual você foi colocado para ser instrumento de bênção. E por isso, a segunda coisa que o texto nos ensina é que o discípulo em missão trata com sabedoria, a começar dos incrédulos, daquelas pessoas que não conhecem Jesus. Fala para mim, quantas pessoas que não conhecem Jesus participam da sua rotina diária? Muitas pessoas, desde os mais legais e desde aqueles que são literalmente tomados pelas forças malignas para te aborrecer, para causar problema. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Muitas vezes, nós como discípulos de Jesus Cristo, em missão no mundo, podemos ser enganados pela nossa própria identidade e pensarmos que por sermos discípulos, nós somos melhores do que os incrédulos, do que aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Nós não somos. Nós achamos que temos algo de diferente que nos torna uma pessoa totalmente especial. Nós temos algo de diferente, mas nós ainda continuamos como seres humanos no mundo, vulneráveis às mesmas circunstâncias, boas ou ruins, que todos os seres humanos no mundo, em todos os momentos da história, estiveram ou estão vulneráveis. Por isso você não é melhor do que o outro por você ser discípulo. Mas por você ser discípulo, você tem uma missão em relação àqueles que não conhecem Jesus. E como que isso acontece? Primeiro, seja sábio no trato com o incrédulo. Muitas vezes, a gente quer chegar e já quer chegar chegando, já acusando, já julgando, já mandando o incrédulo para o inferno, usando a própria palavra de Deus. Não, porque você não pode fazer isso, porque você vai para o inferno. Você pode até estar certo, mas o que a palavra de Deus nos ensina? Que o seu falar seja sempre agradável. E o agradável não é para você falar coisas que as pessoas queiram ouvir, mas a forma de você lidar com o incrédulo necessita que você possa saber se comunicar para que com a sua palavra você não perca ele. Como nós temos tratado com as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo? De uma forma muito dura, muitas vezes assumindo uma posição legalista ou com um olhar de misericórdia. Deus foi misericordioso conosco, não foi? E Ele demanda que nós também sejamos misericordiosos com as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir sobre a palavra de Deus, sobre as pessoas que ainda não compreenderam na plenitude o que é a palavra de Deus. E nós temos essa missão. Nós estamos no mundo, em contato com pessoas no mundo, para apresentar a essas pessoas quem é a pessoa mais importante, a saber, Jesus Cristo. Não faça dessa tarefa uma tarefa de juízo, porque nós não estamos aqui como juízes. O único juiz, justo e verdadeiro sobre todas as coisas, é o Senhor. Ele há de julgar. Na primeira vinda, Jesus disse: porque eu vim ao mundo para morrer por vocês, Deus fez isso por amor, e eu não vim julgar o mundo, mas para salvar. Nós somos instrumentos de salvação para os incrédulos, para aquelas pessoas que ainda não compreendem as riquezas da palavra
de Deus. Por isso, sabedoria. Discípulo em missão no mundo é um discípulo sábio, sabe falar, raciocina, é agradável, não é aquele santarrão chato que quando chega até o ambiente fica pesado, sabe? Chegou o cara, você estava rindo, você já fica um cara sério, né? Porque crente não pode rir. Que a gente não pode fazer, não pode ser alegre. Não, nada disso. Nós precisamos conquistar as pessoas que ainda não conhecem Jesus pelo exercício da misericórdia e do amor com o qual nós fomos um dia alcançados. Lembre-se do dia em que Deus te alcançou em Cristo Jesus, aonde você estava, o que você era, e olhe para o outro na mesma situação. Com certeza, Deus vai te dar um coração mais acalentado com amor para tratar com as demandas do outro. Mas nossa relação com as pessoas não consiste apenas no nosso trato com as pessoas incrédulas, mas também com os crentes. O discípulo em missão vive a realidade, que é uma realidade muito, mas muito importante, que é a realidade do reino, que é um reino de amigos. Veja só, em todas as partes finais das cartas de Paulo, Paulo lista o nome de pessoas que são seus amigos, que são seus cooperadores, que são pessoas que direta ou indiretamente financiam o trabalho missionário do apóstolo Paulo, pessoas importantes para o velho apóstolo. Isso nos indica que, em primeiro lugar, a nossa vida como discípulos em missão no mundo não pode ser uma vida solitária. Um crente sozinho não se sustenta. Ele pode ir para o céu, mas a vida dele aqui na terra vai ser muito difícil. A nossa jornada é uma jornada complexa, é uma jornada longa, e andar essa jornada sozinho é algo muito difícil. Deus não nos chamou apenas a nós como indivíduos, Ele nos chamou, nós como igreja, como comunidade, para que nós possamos andar juntos. Termos a noção de que o outro que está sentado do meu lado é meu irmão, é o meu companheiro, é meu camarada, é meu amigo. Cristo nos fez seus amigos, para que nós pudéssemos ser amigos de Jesus e para que nós, como discípulos, possamos ser amigos uns dos outros. Veja, tem um monte de nome que você pode dar para o seu filho. Tíquico, Onésimo, Aristarco, parece que você está bravo com o menino. Marcos e Barnabé, Jesus o Justo, não é o Jesus Cristo não. O nome de Jesus era muito comum. O nome desse amigo de Paulo se chamava Jesus o Justo. Epáfras, Lucas, Demas, Ninfa, Arquipo. Todos os irmãos queridos da igreja dos Laodicenses, para onde essa carta aos Colossenses também deveria ser enviada para que lá fosse lida. Paulo tinha amigos, tinha companheiros. E Paulo não tinha vergonha de se apoiar neles, de depender deles, de pedir oração por eles, de se fazer representado por eles. Paulo não se achava o Senhor de todas as coisas, o apóstolo, embora nós o consideremos como um apóstolo muito importante, Paulo tinha uma visão muito mais humilde de si, como uma pessoa que para viver em missão no mundo precisa de outros que também tenham a mesma visão e a mesma missão. Meus amados irmãos, nós estamos aqui em igreja porque nós precisamos estar juntos para fazer a missão de Deus. Sozinho é muito difícil. Nem Jesus mandou os seus discípulos sozinhos para fazer missão. Nós precisamos do apoio um do outro. E quando nós temos um objetivo maior diante de nós, as coisas pequenas, elas perdem importância. As coisas mais difíceis no mundo e na vida se resumem aos relacionamentos interpessoais. É difícil nós nos relacionarmos com as pessoas. Nós magoamos e somos magoados, nós nos tornamos vulneráveis e pessoas podem usar isso para nos machucar. Ou nós fazemos isso com o outro, matando e assassinando o outro, a reputação do outro, a vida sentimental do outro por meio das nossas palavras, das nossas atitudes. Tudo isso é muito normal porque nós somos pecadores. Não ache que a igreja vai ser um lugar onde tudo vai ser perfeito, legalzinho. Não vai. Esse não é esse lugar e a glória ainda não chegou. Mas se nós todos estivermos juntos e unidos, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo,
nesse que é o nosso Senhor Supremo, o nosso Salvador. Se o nosso coração estiver ardendo com a perspectiva da missão que Deus tem por meio de nós, eu creio que nós teremos muito mais razão para juntarmos as nossas forças do que gastar esse tempo destruindo os nossos relacionamentos, ferindo-nos uns aos outros. Olha só, Marcos e Barnabé tiveram uma treta com o apóstolo Paulo. Marcos, ele deu no pé no meio da segunda viagem missionária. Paulo não quis levar ele na próxima viagem, não. E por isso quebrou o pau com Barnabé, que era o seu melhor amigo, que era o seu companheiro. Isso acontece. Mas depois de muito tempo, nós vemos que todos eles estão juntos novamente. Não deixe que as feridas pequenas perdurem-se para a eternidade. Se tem rusga, se tem dificuldade, conserta rápido. Porque a missão é urgente. Tem coisa muito melhor para a gente fazer do que ficar brigando. Nós precisamos estar juntos, porque nós temos algo muito maior para fazer. Uma missão muito mais maravilhosa para cumprir. E que Deus não mandou anjos para fazer. Deus, Ele quer que nós façamos como discípulos no mundo. Esses, a quem Paulo chama de fiéis cooperadores. Companheiros na prisão. A gente precisa de companheiros nas prisões. Pessoas que possamos chorar junto, rir junto. Pessoas que possam ser para nós fonte de ânimo. Pessoas que possam batalhar na oração pela maturidade dos irmãos. Meus irmãos, todos vocês são chamados a orar uns pelos outros. Para que todos nós possamos chegar juntos na estatura de maturidade. Aqueles que abrem as suas casas, Paulo vai dizer, ou seja, aqueles irmãos que são generosos e que têm condições para servir o outro com aquilo que tem, aqueles que cumprem o ministério dado pelo Senhor. Todos esses são nossos amigos, são nossos companheiros. Não veja o outro como concorrente. A história da concorrência é desse portão para fora, é no mundo. Nós aqui somos cooperadores. E se um faz bem, a gente tem que apoiar. Se um está um pouquinho para trás, a gente tem que dar um passo para trás e carregar para frente. E é assim, lado a lado, para que juntos possamos viver essa realidade do Evangelho de Jesus Cristo, que se manifesta na minha individualidade, mas floresce na comunidade. O que Deus quer fazer em nós e através de nós? Você tem orado por suas necessidades, mas também e principalmente pela necessidade de outras pessoas? Exercite a sua comunhão com Deus de forma que você seja bênção para o próximo. E a melhor forma de nós fazermos isso é orarmos pelo próximo. E sabe como que a gente faz isso? Imitando Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus está hoje aonde? À destra do Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Meu irmão, se não tem ninguém orando por você, Jesus está orando por você. Tá bom, né? Tá bom, né? Jesus está orando por nós. E a gente tem que imitar esse exemplo. Se Jesus está orando pelos seus discípulos, nós precisamos orar pelas necessidades uns dos outros. E assim você vai experimentar uma vida de oração frutífera, uma vida de oração intensa. Você tem tratado aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus com misericórdia, sabedoria ou com orgulho e juízo. Seja agradável no falar. Não antagonize de forma gratuita aqueles que não fazem parte ainda da família da fé. Não é pela antagonização que a gente vai ganhar eles, mas nós precisamos exercer aquilo que Paulo chama de um falar agradável. Ser sal, uma palavra que tempera, que dá gosto. Exerça a misericórdia e o amor como Jesus nos ensinou a fazer. Jesus não olhou para você com um rancor de juízo. Jesus não mandou apedrejar aquela mulher que trouxeram diante dele. Jesus olhou para você com misericórdia, com ternura, com carinho, com amor. E o convite é que nós possamos ter o mesmo olhar para com aqueles que estão no mundo sem Jesus. Você tem dificuldade em andar o caminho da maturidade com outros irmãos? Tem entendido que você ganha mais indo sozinho? Não se esqueça que o reino de Deus, para o qual fomos chamados a fazer parte, é um reino de amigos. Todos somos amigos de Cristo e os seus amigos devem se amar mutuamente. Nós estamos juntos. Nós vamos cruzar a linha de chegada juntos, ok? Ninguém vai sozinho lá na frente, não. Se for, a gente puxa de volta para trás, para todo mundo cruzar junto. A Igreja Metropolitana vai cruzar a linha de chegada toda junta. Nós veremos Cristo voltar todos juntos. Todos juntos seremos levados a estarmos com Ele para sempre. E todos juntos, em amor perfeito, estaremos na presença do Pai pelos séculos
dos séculos. Já que a gente vai ficar junto por toda a eternidade, não estraga o relacionamento não. Porque se aqui a coisa estiver ruim, lá no céu você vai ter que conviver com a mesma pessoa. Então convive bem a partir de agora. Exercita amor, misericórdia, perdoa, pede perdão. É tão simples. A gente precisa estar junto. Essas são as dimensões que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, uniu todas em uma coisa só. Ele nos convida a vivermos um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas esse relacionamento com Deus só é verdadeiro quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e nós amamos o próximo como a nós mesmos. E é assim que poderemos declarar que na nossa vida não existe nada além de Cristo, porque foi Cristo que viveu assim. Esse Cristo, Ele está conosco, no carona, vendo a gente dirigir o carro com uma maturidade. Como a minha mulher fica do meu lado, falando, olha para o retrovisor, cuidado com o carro, quando você está meio desligado, olha o carro vindo, e você toma um susto. Jesus está ali, com você. Seu carrinho vai chegar no destino final. Aos trancos e barrancos, pode ser, mas o importante é chegar. E vamos chegar todos juntos, para a glória do Senhor. Feche seus olhos nesse momento, coloque a sua vida diante do Senhor e oremos. Senhor, muito obrigado, porque nós não temos nada além de Jesus. E te pedimos que o Senhor Jesus possa ser o único alvo, o único objetivo da nossa vida. E que ao olhar para Jesus, possamos também olhar para o próximo como alvo do amor de Cristo. E possamos viver como discípulos no mundo em missão, dependendo do Senhor, tendo um olhar de misericórdia para aqueles que ainda não são discípulos e nos amando mutuamente dentro dessa grande família que é a família de Jesus. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.